Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Francisco Alisson aqui e hoje vamos fazer alguns comentários a respeito de um tema que é muito interessante. Está dito: a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, a serpente seguirá ou lhe picarás o calcanhar. E a frase diz: a semente da mulher. Mas a mulher não tem semente. É sobre isso que a gente vai falar para poder entender um pouco mais a fundo e os detalhes que estão aqui e de onde veio essa afirmação e por que ela é dita. Então a gente vai primeiro à escritura, depois eu vou fazer os comentários e a gente vai seguindo assim. Havendo dúvidas, vocês podem deixar ou no comentário ou então entrando em contato direto comigo. Então, o Senhor Deus disse à serpente: por quando fizeste isso, maldito serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó rastejarás todos os dias da tua vida, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que interessante aqui. Por que foi dito dessa forma especificamente? Eu vou usar algumas referências que são interessantíssimas de você também saber, estão disponíveis, que é comentários sobre Gênesis 3, também como Lúcifer convenceu a serpente e o que é liberdade. E também temos um outro comentário, ainda não escrito, não digitado, mas é dito como Eva foi convencida. Esses são uma base importantíssimos para você entender o texto e entender os detalhes também que eu vou dizer aqui. Claro que sem eles é capaz de você entender com certeza. Primeiramente é necessário que o Eterno abra-lhe a mente e então todas as demais coisas vêm, porque todos os comentários e estudos são da Bíblia. Então vamos começar com o primeiro comentário. Está dito, quando tudo isso começou, da árvore que está no meio do jardim, vamos pegar Gênesis 3, para a gente começar a avaliar isso aqui. Desde o verso 1, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. A palavra astuto significa aquele com capacidade lógica, racional, de formular pensamentos e de questionar sem que o outro perceba. Alguém com capacidade de enganar, sem que o outro perceba. Tão sutil. Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim. A palavra comer significa duas coisas. Antes da queda é ter prazer. Depois da queda acrescentou-se um segundo significado que é por necessidade. E a palavra comer significa provar ou ter prazer. Olha que interessante. De nenhuma das árvores do jardim você não come a árvore, você come o fruto. A palavra fruto significa resultado de algo, ou resultado de algo que alguém traz. Fruto. Resultado do que a árvore traz, do que é a natureza dela. Algo que declarou a mulher à serpente. Nós podemos, vamos lá trocar essa palavrinha agora para você entender. Comer ou ter prazer dos frutos ou provar dos frutos das árvores do jardim. Mas do resultado da árvore que está no centro do jardim. Deus disse, dele não comereis, dele não tereis prazer, ou com ele não tereis prazer, com ele nem nele tocareis. Olha só que interessante, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com certeza não morrereis. Olha que interessante, então Deus diz, não prove nem tenha prazer com o fruto ou com o resultado que aquela árvore do centro do jardim traz. Depois nós chegamos. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comeres, ou seja, no dia em que dele tiver prazer, ou com ele
provar, ou dele provar, vossos olhos se abrirão, ou seja, ensino. E vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, entendemos que o fruto que é trazido aqui faria conhecer o bem e o mal. O resultado que é trazido aqui faz conhecer entre o bem e o mal. E isso é um ensino. Alguém poderia ensinar entre o bem e o mal. Quando a gente vê Ezequiel diz, tu, Lúcifer, estava no meio dos anjos, querubins, até que se foi, era perfeito em teus caminhos, até que se foi achado iniquidade em ti. Ou seja, ele tinha todo o bem dentro de si, só que conhecia agora o mal. E quem conhece, quem tem experiência tanto bem como o mal, pode ensinar. Esse é o fruto, esse é o resultado que ele poderia trazer, poderia ensinar Eva com isso. E quando a mulher deu ouvidos, né, ou observou que a árvore era realmente parecia agradável ao paladar, ou melhor, que ela realmente era apta para ensinar, chega a dar água na boca, encantava, que era muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Ou seja, ela tomou do seu fruto, tomou do resultado que ela trazia, daquilo lá, porque ela se tornou referência naquilo. Ela então disse que poderia ensinar algo que Eva não tinha, que não sabia, e ela tomando, comeu ou teve prazer com ela, e também o deu ao seu marido. E o deu ao seu marido. E seu marido, que estava em sua companhia, ele igualmente comeu ou teve prazer com ela. Nessa parte que a gente vai pegar esses pontos. Primeiro, a serpente entrega o fruto a Eva e Eva come com a serpente, tem prazer com a serpente. Depois, em outro evento, aqui foi traduzido como se eles estivessem juntos, mas eles não estavam juntos. Depois, em outro evento, Eva pega esse mesmo ensino que ela acabou de aprender, chega em Adão e entrega para ele o mesmo ensino, e Adão acaba tendo prazer com ela. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Nesse evento a gente encontra que a serpente encabeçou um ato com Eva. Eva encabeçou um ato com Adão. E essa é a ordem dos fatos dos quais nós vamos tratar para responder essa questão. O fruto é um ensino, significa resultado de algo. O ensino, pelo que se vê, que a árvore era boa ou apta para ensinar o bem e o mal. Eva, ao aprender o ato da serpente, encabeçado por ela, mostrando seu ensino, a mulher então aprendeu e ensinou ao marido. Aqui a gente encontra dois detalhes interessantíssimos para se seguir. O primeiro, que está dito, a tua semente dentro da mulher. Significa que esse mesmo fruto que a mulher comeu vai crescer e no final dos tempos vai ser igualzinho àquele que estava no começo. Tanto é que São Paulo diz, não se preocupa com o mundo ou com o fim dos tempos como se tivesse perto e tal, ou algo assim. Não, primeiro é necessário que venha o filho da perdição, o filho da apostasia, que é a segunda eficácia de Satanás. E aí você entende que essa eficácia de Satanás é a eficácia de Gênesis. Aquele fruto que estava lá vai vir, aquela mesma árvore que estava lá vai vir de novo. Porque aquela semente passou pelo ventre da mulher, vai crescer. O mesmo engano. Assim como a semente que é por parte de Adão, a semente da mulher, é Cristo que vem e pisa a cabeça da serpente, o filho da serpente também tem que estar ali. Só que não chama de o filho da serpente, mas chama o filho de Satanás, a eficácia de Satanás. Porque diz que o filho da mulher, olha que interessante, vamos lá, Gênesis 15. Gênesis 3,15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Porquanto este ferirá a cabeça. Olha que interessante. A descendência da mulher, a semente da mulher, ferirá a cabeça da serpente. E quando você imagina, poxa,
a cabeça da serpente é o ensino dela, certamente. Só que ela própria, a serpente, teve um cabeça. E por dar ouvidos a ele é que ela deu atenção ao ato e executou o ato. Quando você entende isso no estudo, como Lúcifer convenceu a serpente, você vê que ele deu a ideia, dizendo, você não precisa ser o segundo no jardim, você pode ir através da mulher, trazer descendência e juntar as sementes, porque a sua semente então herdará o reino junto com eles. E assim você mistura as coisas. Você também reinará assim, você não será mais o segundo. A serpente tinha um interesse de trazer filhos, de ter o reino, de não mais ser o segundo, porque Lúcifer no céu era o segundo e não queria ser o segundo. A serpente deu ouvidos a isso. E quando a gente vê que ele estava por trás dos atos da serpente também, entendemos que Cristo lhe feriria a cabeça. Agora, onde nós vemos, por exemplo, ali no deserto, Jesus, ele chega a ser tentado. Lá, quem está com Jesus? É a serpente? Não, é Lúcifer que está ali. É o cabeça da serpente. E Jesus, ao pisar a cabeça, olha que interessante, essa te ferirá a cabeça. Em outras traduções diz, pisará a tua cabeça. Significa que ele estaria com os pés sobre, que teria domínio sobre e que resistiria àquele ensino ou à influência desses pensamentos, a influência do cabeça, do ensinador. Olha que interessante. Então, diferentemente de Eva, essa semente resistiria ao ensino de Satanás, ao ensino de Lúcifer, resistiria à influência dele. Então, Lúcifer, vindo para provar Jesus, diz, se é tu, o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pão. E ele diz a palavra escrita. Deixa eu ler, que é melhor, né? Ao invés de só. Ó, manda aqui essas pedras. Deixa eu ver se está escrevendo certo aqui. Aqui, vamos ler porque esse é o objetivo. E o tentador aproximou-se então e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, toda a palavra que sai da boca de Deus é ensino. Entende? Nem só de pão vive o homem, mas de todo o ensino que sai da boca de Deus. Logo, voltamos aqui a Gênesis. Satanás estava trazendo uma influência, um ensino ali, e Jesus contrastou isso com a palavra, dizendo, nem só de pão, Satanás, mas do ensino de Deus viveremos. Olha que interessante, feriu a cabeça. Foi um golpe no ego de Lúcifer, com certeza. Porque ele veio com o ensino e disse uma segunda vez, se você me adorar, eu te dou todos esses reinos. Ele falou, só a Deus adorarás. E Satanás tentou ensinar mais uma coisa, se você se jogar daqui para baixo, os anjos vão te ajudar. Ele falou, não, está escrito, Satanás, o ensino é de Deus, de que não tentarás o Senhor seu Deus. Ou seja, ele estava sempre explicando o ensino de Deus, resistindo ao ensino do diabo. A palavra resistir significa... Não, vamos pegar um caso bem interessante aqui. Essa mesma palavra resistir, eu quero explicar ela, só que usando o Gênesis, né? Para ficar mais bem colocado, para você entender que está em toda a Bíblia isso. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Essa palavra aqui, não contenderá o meu espírito, ou seja, meu espírito não seguirá tentando convencer o homem. Convencer através de quê? De ensino, tá? Meu espírito não tentará ser, não insistirá em ser cabeça para o homem, porque ele é carne. E eu não contenderei. Significa tentar convencer aquele que resiste através de palavras e argumentos lógicos. Logo,
você vê que essas pessoas tinham um ensino também. Os homens aqui, que são carne, tinham um ensino pelos quais estavam usando como referência para contender com o eterno. Um ensino que não vinha do eterno. Vinha de quem? Da serpente. Esse é a cabeça. Como está dito em certo lugar, vós tendes por pai o diabo, porque faz as obras conforme ele ensina. Porque ele é a cabeça de vocês. Ou seja, esse ensino está aqui. E Jesus resiste a esse ensino, a igreja resiste a esse ensino. Os filhos de Deus resistem a esse ensino, porque está dito. Olha aqui, vamos pegar conforme está escrito. Está dito que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Olha só esse detalhe aqui, muito interessante. Vamos pegar. Pode ser esse aqui mesmo. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. A questão é bem interessante. Cristo é o Messias, é o ensinador, é o ungido. Falsos profetas são bocas de Deus, são profetas, são aqueles que vêm para falar a vontade e a palavra de Deus, ou seja, trazer o ensino do eterno para o mundo. O Messias é Deus através de um homem trazendo um ensino para o mundo. E aqui diz falsos cristos, falsos ensinadores, falsos profetas, falsas pessoas que dizem vir em nome do Senhor, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. E vem a questão, os eleitos resistem a esse ensino, resistem a essa cabeça, ferirá a cabeça, porque eles estão por cima disso, a ponto de fazer como Jesus fez, comparando palavra por palavra, olhando a Escritura, comparando, vendo todas as coisas, discernindo os Espíritos, como disse São João. Ele vem aqui e diz: aquele que professa que Jesus Cristo veio em carne. Ixi, tá escrito ali. Aquele que professa que Jesus Cristo veio em carne. Olha só que interessante. Por que os escolhidos não são enganados? Porque eles fazem a comparação. É igual diz também em Apocalipse. Vocês testou aqueles falsos apóstolos e os achaste mentirosos. Por quê? Comparou com a palavra, como diz São Paulo. Alguém anunciando um evangelho diferente desse que nós temos te anunciado, seja maldito. Ou seja, esse é o ensino que vem de Deus. Logo, ele é por nossa cabeça, como disse o cabeça de Cristo, cabeça da igreja. E a serpente também, a cabeça da serpente também vai, através das gerações da serpente, trazer um ensino diferente. E nós vamos contrastar esse ensino com o ensino da serpente e achá-los mentirosos. Entende? Nós, que somos cristãos verdadeiros, vamos comparar coisa com coisa espiritual com espiritual. E é isso que significa resistir ou pisar a cabeça da serpente. Significa que esse poder dela ou essa influência dela não terá poder sobre nós. Onde a gente vê o significado de pisar? Olha que interessante. Vamos pegar aqui, todo lugar que os teus pés pisarem te dou. Josué 1:3 diz assim: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Olha que interessante. A planta de vossos pés pisarem. Por que não a mão? Por que não se abaixar? Olha que interessante. Em certo lugar também diz, fazendo uma comparação aqui entre essas referências. Se você chama um exército, coloca eles para beber e eles bebem como cachorros, se abaixando ali para beber com a água, como se fosse um animal, esses não são aptos para ir para o exército, mas aqueles que bebem água em pé, com a mão, esses vão à guerra. E aí, Gideão pega somente 300. Cara, por quê? Porque quando você se abaixa para beber água igual um cachorro, seus ouvidos, seus olhos, sua mente estão próximas àquilo. Quando você se abaixaria aqui para pegar alguma coisa do chão, ou colocar a mão, alguma coisa, se aproximaria teus ouvidos, teus olhos e teu entendimento daquilo que você está em contato ali. Mas quando diz pés, olha que curioso, significa que você está sobre aquilo, que você domina aquilo, que está distante do teu pensamento, está distante dos teus ouvidos, de tua visão, e que aquilo não vai subir no teu coração logo em seguida.
Ou seja, você tem domínio a ponto de pisar, a ponto de desprezar aquilo. Você olha de cima para baixo, aquilo é pequeno diante de você. Tem um evento que eu acho interessante que é: quando você está com medo de algo e considera aquilo maior que você começa a se ver pequenininho. Mas quando você considera aquilo pequeno e desprezível, aquilo começa a ficar pequeno diante de você e você cresce diante desse evento. Então, quando você olha de cima para baixo, você tem superioridade acima, você está acima dessa questão. É como dito: eu colocarei em Sião um caminho mais excelente ou mais elevado. Você estará elevado, como diz também em outros salmos. O Senhor nos coloca em lugares altos ou sobre as coisas. Significa que você não é influenciado por isso e tem domínio sobre. Então diz: todo lugar que é a planta dos teus pés, ou seja, que vocês dominarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Dominarem. Quando está dito aqui que a semente da mulher, a semente da mulher, dominaria ou desprezaria ou rejeitaria ou ainda venceria o ensino da serpente, da cabeça da serpente, tá? Porque a gente imagina, não é o ensino da serpente só, mas da cabeça da serpente. E diz: e tu lhe picarás o calcanhar. A única coisa que a semente da serpente poderia fazer, a descendência da serpente poderia fazer, é agir com astúcia, a ponto de tentar, ou de qualquer forma, continuar procurando maneiras de enganar, maneiras de fazer um dos filhos de Deus errar. Por isso traz doutrinas e coisas que são tão semelhantes, tão parecidas, a ponto de que enganaria até os escolhidos se fosse possível. Mas os escolhidos usam Cristo, usam Deus, o Eterno, a cabeça, como referência. E diz: para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Isso significa resistir, isso significa colocar superioridade e não dar ouvidos, não dar atenção, não se colocar à disposição daquele ensino. Por isso, com os pés em cima. E quando você machuca um dos pés, você cai, correto? Quando você machuca esse tendão do calcanhar, você não suporta em pé, você cai. E está escrito que o justo, se cair 7 vezes, ele levantará 7 vezes. Mas ele levantará. Mas há aqueles que cairão e não se levantarão. Por isso diz: tu lhe picarás o calcanhar. Tu seguirá querendo fazer isso. É a única coisa que a serpente pode fazer. A única coisa que os filhos e a descendência da serpente pode fazer. Fazendo aqui mais outros comentários. Mais um comentário. Do que ela encabeçou. Ou seja, agora dizendo sobre a mulher. Porque no verso seguinte, que nós lemos o verso 15. E no verso 16, Deus sentencia a mulher dizendo: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Olha que interessante. Quando diz a semente da mulher, novamente no título, vamos pegar esse título e começar a aplicar ele em todos os versos para entender a razão deles, a razão do porquê é dito isso. A mulher seguiu o exemplo da serpente. A serpente encabeçou o ato e ensinou a Eva como trazer filhos a Deus. Eva, agora encabeçando o ato, ensina a Adão como trazer filhos a Deus. E, como dito, porque teve prazer com ela, e o levou, o tomou e deu ao seu marido, que teve prazer com ela. Em ambos os elementos está, nessa ordem, dito que, primeiro, de que ela encabeçou a serpente. Então, tu, mulher, leva essa semente dentro de ti. E te nascerá um fruto, te nascerá um filho da serpente. E, quanto o que tu encabeçou com Adão, disso te nascerá um filho. E aqui nós já temos a questão. Olha o verso 15 concordando.
Verso 16. Para a mulher sentenciou, mulher, multiplicarei grandemente todo. Ou seja, tu vai ter esses filhos e eu multiplicarei grandemente teu sofrimento na dor, na gravidez. Multiplicarei. Vezes 2. Vezes 2 aqui. Grandemente teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. E não só o elemento de vir filhos logo em seguida. Não. Mas aqui são filhos, são gêmeos. E seguirão sendo filhos logo depois, todas as vezes. Mas você verá aqui especificamente. Dará à luz filhos. E diz: assim te nascerão filhos, e dos que te nascerem virá o Messias. Ou seja, esse ponto específico, por que nós estamos pegando a mulher aqui, trazendo a mulher como um ponto principal? Porque veja aqui. A mulher conversou, o verso 3 começa com a mulher conversando, fazendo a coisa, entregando o fruto para Adão e diz esse tanto de coisa. Você vai entender esse detalhe no PDF sobre Gênesis, no estudo sobre Gênesis 3 e no estudo também sobre como Lúcifer convenceu a serpente e também como no estudo sobre o que é liberdade. Você vai entender bem esses detalhes aqui. A mulher, ela estava com expectativa de trazer filhos a Deus. Ela queria fazer algo por Deus, sim, ela queria fazer algo por Deus. Ela queria trazer filhos. E sobre essa expectativa é que nós vemos, então, o direcionamento da fala de Deus, ao dizer, por inimizade entre ti, a tua semente, e a semente da mulher. A semente da mulher, porque ela tinha expectativa de trazer semente ao mundo. Ela tinha expectativa de frutificar. Então, e também, a serpente também trazia a expectativa de frutificar os filhos dela com a linhagem humana, para serem uma só. Então está tratando de expectativa de nascerem filhos. E o Senhor explicando: dessa tua expectativa, veja só, e desse teu aprendizado te nascerá o filho que pisará a cabeça da serpente. Aqui nós encontramos o detalhe, novamente, dando ênfase à questão da cabeça. Não a cabeça, algo literal da serpente, não, mas o ensino que estava por trás dela também. Como vemos no estudo, como Lúcifer começou a serpente, veja lá. Desse fruto que a serpente deu a provar, nascerá um filho, e do fruto que tu deu ao teu marido, nascerá um filho. E eu tirarei deles a amizade. E tua semente, do fruto que nasceu de ti e de teu marido, virá o filho que pisará a cabeça da serpente. Olha que interessante. Também nesses versos está dito o seguinte: quando Deus diz à semente, olha, porque tu trouxeste, mulher, desta forma, nascerá as descendências desse jeito. Está estabelecido nesse modo. Estabelecerei, então, inimizade. Ou seja, tirarei a amizade entre ti, a tua descendência e a descendência dela. E dessa expectativa que Eva tinha de trazer filhos, Deus, com sua vontade permissiva, deixa que os filhos nasçam, então, através do sexo. Através do ensino que a serpente traz. Sexo, você pode entender que essa é a palavra, que é esse o ensino, ali também no PDF sobre Gênesis 3, no estudo sobre Gênesis 3. E agora, dando um pouco mais de ênfase sobre o cabeça, sobre a palavra cabeça, lembrando que o objetivo aqui é falar apenas dessa questão aqui, tá? Não todo o resto, porque tem um estudo completo sobre isso. Mas vamos lá, ferirá a cabeça. Eu quero trazer esses detalhes aqui, distanciando, que a gente possa aprender e entender o que há por trás. Lúcifer é o cabeça. Ao instruir
como deveria fazer para que misturasse as sementes. Lúcifer é então, e esse caso aqui é o mentor. E logo no final, já no livro de Apocalipse, quando as árvores já estão grandes, Lúcifer é dominado. O ensino de Lúcifer é dominado. E é colocado debaixo dos pés do Messias, dessa semente que agora é fruto, que é árvore. Quando ele se encontra e esse, que é o Messias, resiste. Tanto é que você encontra: eu o assolarei pelo sopro, pela espada da minha boca. Olha só que interessante. Vamos pegar essa parte onde acontece especificamente esse ato aqui, ó. Ferirá a cabeça. Ó, Apocalipse. Pela espada de sua boca. Vamos ver. Aqui. Rei dos Reis, não. Aqui está. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o perverso, ou seja, aquele que estava encabeçando todo o ato, que era o mentor de toda a coisa lá no começo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Sopro de sua boca. Olha que interessante, a palavra ruar. Hakodesh é Hakodesh santo, Ruah é espírito, só que também pode ser dito como sopro e como vento divino. Ou seja, pelo Espírito Santo, o Espírito de sua boca, pela palavra, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Destruirá, olha que interessante. Por quê? Porque ele apresentará a verdade e então destruirá todo o ensino do mal, todo o ensino, porque diz sopro de sua boca, tá? Palavra. Quando você fala, o que é que acontece? Sai ar. Então, pela palavra dele, ele destruirá aqueles que ensinam a mentira. Ele então pisará a cabeça da serpente. Aqui a gente vê todo esse detalhe em Gênesis e Apocalipse. Claro que dá para aplicar em toda a Bíblia, no miolo, no centro até o final. Claro que sim. Mas se pegar Gênesis, Apocalipse, a gente vai entendendo os detalhes de uma maneira tão perfeita, tão incrível. E voltando porque não dá para pegar todos os detalhes assim, mas o máximo que a gente puder entender e compreender, quanto mais fizermos isso, mais seremos abençoados. Quanto mais fizermos. Quanto à mulher, pela expectativa que agora tinha e pelo aprendizado que agora tinha, foi dito. Olha que interessante, voltamos aqui. Multiplicarei grandemente o sofrimento na tua gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, por causa da tua expectativa, e seguirás desejando influenciar o teu marido. Tá? No Gênesis 3 você vai entender isso aqui bem mais profundamente, porque agora que ela sabe quando Adão está apto a algo, ela vai influenciar através de sedução, através do sexo, através da sedução. Ou seja, um homem apaixonado, sim, não pensa de modo racional, tá? Não pensa. Mas ele te dominará. Ou seja, agora o homem te dominará, te colocará freios, te será por cabeça, te colocará limites. Porque antes Adão era o cabeça de Eva. Ela nasceu sem saber quem era. Adão a ensinava. Porém, ela tomou o primeiro lugar e veio tendo a preeminência, influenciou Adão. E Adão aceitou aquilo. Tá? Por isso diz: Adão te dominará, te colocará limite. Ou seja, ele também te resistirá. Tá? Quando você, mulher, olha que interessante. Quando você, mulher, vier com sedução para Adão, ele vai resistir a essa sedução. Ele vai colocar limite nisso. E a gente vê um detalhe interessante que é em Gênesis, aqui, ó, nessa parte. Em Gênesis 6, 2 ao 5 diz:
Os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, olha que interessante, atraentes, agradáveis aos olhos. E dentre delas tomaram por mulheres as que desejaram. Desejaram, olha que interessante, agradável aos olhos. O mesmo detalhe de descrição que nós vemos em Eva vendo a serpente. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne. Olha que interessante, aqui nós entendemos que, o teu marido te dominará, resistirá ao teu ensino, à tua influência, não é, mulher? Pronto. Gênesis 3,16 diz que isso acontecerá. Só que a gente vê que logo em seguida os filhos descendentes da mulher saem debaixo desse cabeça, saem debaixo desse ensino e se tornam rebeldes a ponto de tomarem filhas dos homens, porque eles próprios, os filhos, não resistiram à beleza, à sensualidade, à energia sexual, à aparência das filhas dos homens. Olha que curioso. Então, eles não tiveram domínio, eles não se posicionaram, eles permaneceram, então, longe do ensino. Por isso diz: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne. Este quem? Todos agora. A fala de Deus sobre a serpente, olha que interessante. Porque a tua semente, Deus fala à serpente. Vamos voltar aqui nesse passo. Verso 15. Por que ele fala isso para a serpente, não é? Porque a tua semente. Porque essa também, a serpente, sabia e tinha intenção de trazer filhos através do ato com a mulher. Como se vê no estudo como Lúcifer convenceu a serpente, tá? Por isso Deus fala especificamente direcionado à serpente e Deus fala especificamente direcionado à mulher. E ao homem ele fala: por que tu foi omisso? Porque tu escolheu ir contrário. Entende? Olha que interessante. Então não é aleatório. E quanto a Adão, a gente poderia se perguntar agora, por que não diz a semente do homem no meio dessa coisa toda? Porque Adão sabia que não era essa a maneira de trazer filhos e que ainda não era essa a hora de trazê-los, porque Deus o revelaria, ou diria: é agora, e você vai ensinar a Eva, e Eva aprenderia. Que maneira seria então? A gente vê a maneira específica, né? Aqui nós estamos falando sobre ensino, sobre espírito, e nós vemos então, nessa escritura, e o que te nascer será do Espírito Santo. Ou a sombra aqui. E o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Assim nasceriam os filhos. Adão falaria a Eva, Eva teria o filho. Por isso ele sabia que não era a hora ainda. Porque diz que a mulher, a semente dela, a gente vai pegar aqui a questão agora partindo para a conclusão. Porque não foi Adão quem deu o primeiro passo. Diz a semente da mulher. Não foi Adão quem deu o primeiro passo. Foi a mulher com a expectativa de trazer filhos quem deu o primeiro passo em direção a Adão. A serpente fez isso primeiramente com Eva. Ela encabeçou o ato com Eva. Eva encabeçou o ato com Adão. E logo seguirá também querendo influenciar Adão em todas as ações. Ou seja, seduzi-lo para fazer suas vontades. Nisso a gente compreende por que foi a semente da mulher e não a semente de Adão. Porque se trata da semente que vem dentro do fruto, desse pacotinho de fruto. Deus diz à mulher: tu decidiu assim, mulher, então vou estabelecer que assim seja até que venha o Messias. Até que ele pise a cabeça da serpente. Olha que interessante. E aí ele dá à mulher dores, multiplica grandemente as dores, dá todas essas questões. Quando ele diz, você vê que a Adão não foi dado dessas questões.
mas foi retirado do jardim o poder e a autoridade, porque ele negou tudo isso por causa de Eva. Mas a serpente foi modificada. A serpente foi modificada, olha só. Vê? Porque fizeste isso, a serpente teve modificação no corpo, a mulher também teve modificação no corpo, tá? Porque fizeste isso, és maldita mais que todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Rastejará sobre o seu próprio ventre. A palavra ventre ou ventre é a parte do corpo onde ficam os órgãos sexuais. Ou seja, porque tu fizeste isso, serpente, toda vez tu vai lembrar que fez isso foi causa da raça humana ter caído e que usou os órgãos sexuais para a queda da humanidade. Então tu vai arrastar isso no chão todos os dias da tua vida. Arrastará teu pó, teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Comerás pó. Toda vez que tu abrir a boca, porque pela tua boca, pelo teu ensino, serpente, tu fez o homem cair e tornar o pó. Então toda vez que tu comer pó, tu vai lembrar que tu, pelas tuas palavras, fizeste o homem cair. Tu vai esfregar teu ventre no chão, no pó, porque pelas tuas palavras, por ter usado os teus órgãos reprodutores para trazer a queda à humanidade, tu trouxe eles à morte, tu vai esfregar sobre a morte, tu vai comer morte todos os dias da tua vida. Olha que interessante. Para a mulher, ele aumentou a questão do... Ele estabeleceu o nascimento desse modo, até que viesse o Messias. Ele estabeleceu que ela teria dores, sofrimento, agonia. E por causa que ela desejaria influenciar o seu marido, ele a dominará, resistiria. Mas os filhos que se tornaram perdidos e do mundo não resistiram a isso. Agora a gente conseguiu entender isso. Fazendo a recapitulação, Deus fala a tua semente, serpente, e a serpente da mulher, por causa da expectativa dos dois de trazerem filhos, dos dois seres ali, para trazerem filhos ou descendência. Adão não foi citado porque Adão, vamos dizer, fez passivamente da história ali. Dois agiram ativamente, Adão foi passivo na história. E isso aconteceu por quê? Não era hora ainda, mas Adão escolheu simplesmente dar ouvido à sua mulher. Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado desse estudo. Espero que tenha ficado claro e tenham aberto os olhos, que Deus tenha aberto os olhos de vocês, tá? E se gostaram, deixe o seu gostei. Se não gostaram, também deixe o seu dislike aí. Manda pergunta para mim. E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.